Olá a todos do oitavo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo. O tema da aula está aí no nosso slide, Revolução Pernambucana. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos sobre a vinda da família real para o Brasil e vimos todas as questões que envolveram essa vinda, de modo que coisas positivas e negativas aconteceram com essa vinda da família real para cá. Isso porque entre 10 e 15 mil pessoas vieram e o Rio de Janeiro não estava preparado para o quantitativo de pessoas que aqui chegaram. Então, algumas pessoas perderam suas casas, de modo que eles colocavam as letras PR. Alguns interpretaram como prédio roubado, põe-se na rua. Outras pessoas, outros nobres, deram suas moradias, buscando assim conseguir favores e privilégios dos portugueses, etc. Bom, mas o que eu chamo a atenção nesta aula é que, mais uma vez, o cenário internacional está presente, ou seja, coisas que acontecem no mundo, em outros países, influenciam o nosso país. Então, neste caso também, houve essa questão. E isso acontece até hoje. Sempre somos influenciados, em maior ou menor escala, por coisas que acontecem no cenário internacional, ou seja, no mundo como um todo. Bom, relembrando algumas questões. A queda de Napoleão. Em 1815, teve de fato a queda de Napoleão Bonaparte. Ele perdeu a sua última batalha em Waterloo, sendo que o Congresso de Viena foi convocado. Ele foi convocado entre 1814 e 1815, porém, teve que ter uma parada justamente por causa de Napoleão. Ele voltou a governar no seu governo de 100 dias. E assim esse congresso parou, lembrando, congresso esse, que foi uma reunião das potências europeias que visavam entronizar de novo os reis aos seus respectivos poderes, concentração de poderes nas mãos dos reis, poderes políticos, econômicos, sociais, etc. Bom, então essa assembleia aconteceu na cidade austríaca de Viena, e assim, depois, em 1815, quando Napoleão perdeu de fato, eles retomaram esse congresso para pegarem assim um mapa da Europa que tinha sido devastado pelo Napoleão Bonaparte, e eles buscaram reconstruir as fronteiras políticas e geográficas da Europa e também, assim, devolver os poderes aos reis. De modo que, dentro desse contexto, surgiu a Santa Aliança Áustria, Prússia e Rússia, que buscavam, assim, impedir qualquer manifestação liberal, qualquer manifestação que fosse contrária aos poderes reais. Então eles agiram, essas potências agiram dessa forma. Sendo que o Congresso de Viena reconhecia como sede legítima do governo português Lisboa. Mas a família real estava aqui, no Brasil. Então, Dom João VI foi chamado a regressar a Portugal. Mas a família real não queria regressar tão cedo a Portugal. Então, de uma forma inteligente e estratégica, Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Ele poderia resolver todas as questões e problemas do Brasil, respondendo em nome de Portugal. E assim foi feita essa elevação do Brasil. Nesse contexto, o Brasil, de fato, deixou de ser uma colônia. Só para a gente lembrar de algumas questões. Quando os portugueses chegaram em 1500, com o navegador Pedro Álvares Cabral, eles não colonizaram direto o território, ou seja, eles não tiveram controle total aí desse território. Eles ficavam no litoral, com as suas feitorias, buscando extrair o pau-brasil, mandando para a Europa e etc. E isso é chamado de período pré-colonial. Eles fizeram isso de 1500 até 1532, quando as primeiras colonizações
começaram a acontecer. Povoamento. Então, de 1532 a 1815, aconteceu esse período colonial, onde se tinha aí o exclusivo colonial. Que é isso? A coroa portuguesa comercializava com a colônia na América Portuguesa e vice-versa. Logicamente que se tinha essa exclusividade no comércio, não dizendo que não existia pirataria. Produtos eram pirateados e saíam aí dessa exclusividade. Porém, a colônia era obrigada a comercializar assim com a coroa portuguesa. Em 1808, a família real chegou no Brasil, as coisas mudaram, porque Dom João ele fez a abertura dos portos às nações amigas. Os portos, onde se tem entrada e saída de produtos, deveriam ser abertos, privilegiando principalmente os ingleses, que se deram muito bem economicamente com isso. Tanto é que depois eles assinaram outros tratados e os ingleses se deram bem. Então, essa condição de abertura dos portos também contribuiu posteriormente para a independência do Brasil, assim também como a vinda da família real para cá. Então, Dom João elevou o Brasil e, de fato, ele se deu muito bem fazendo essa medida. Lembrando, Dom João ainda era o príncipe regente, porque a sua mãe era a rainha, Maria I. Porém, ela enlouqueceu e assim foi impedida de governar. Mas problemas também aconteceram, já que houve essa elevação do Brasil, já que a família real, com esse quantitativo de gente que está vivendo aqui, isso demandou um aumento de tributos e impostos. E nesse contexto vem aí o cenário do Nordeste, o cenário nordestino. Por quê? Bom, o Nordeste, antes dos primeiros anos aí do século XIX, estava muito bem, porque um grande produtor ali de açúcar, a economia açucareira estava a todo vapor. Sendo que, nesse início aí do século XIX, houve uma grande seca. Uma grande seca proporciona, sim, uma crise econômica, de modo que essa questão da seca do Nordeste é uma questão histórica também. Não é só uma questão regional, de localização, é uma questão histórica de exploração dessa região, porque ao longo desse período essa região também foi muito explorada. Também esses nordestinos, eles questionavam o controle do comércio pelos portugueses, tanto internamente, também de forma externa. Ou seja, a exportação e a importação, já que os portugueses controlavam, mantinham assim um monopólio dessa questão. Então, o contexto nordestino estava muito desfavorável. Assim, essas foram as questões que contribuíram para essa Revolução Pernambucana, onde pessoas se revoltaram contra essa situação em que eles estavam vivendo. Bom, quais pessoas eram essas? Foram vários grupos sociais: padres, artesãos, militares, proprietários de terras, juízes, etc. Eles tomaram o governo de Recife, isso em 1817. E posteriormente, outras regiões também aderiram, como Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas. Um pouco mais de 2 meses, eles buscaram assim fazer uma resistência a esse domínio português. E aqui eu dou um ponto. Bom, como eu chamei a atenção anteriormente, desde quando os portugueses chegaram aqui, houve resistência. Existiram movimentos de resistência contra eles, inclusive entre os indígenas. Por exemplo, as revoltas nativistas que aconteceram, revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, revolta de Filipe dos Santos, etc. Todas essas revoltas se posicionaram contra os mandos e desmandos portugueses. Todas essas revoltas foram contrárias ao governo português. Porém, essas revoltas não queriam assim
fazer uma emancipação de Portugal, ou seja, elas não queriam se separar de Portugal. Elas queriam que o governo português viesse, assim, diminuir os impostos e tributos cobrados. Porém, as coisas mudaram com as conjurações. Conjuração mineira, conjuração baiana. A mineira, um grupo da elite de Minas Gerais, buscava um governo republicano. Eles queriam, assim, se separar de Portugal, inicialmente uma questão regional que depois se expandiu para uma questão nacional, livrar o Brasil de Portugal. No caso da conjuração baiana, setores mais simples da sociedade, artesãos, alfaiates, pedreiros, eles queriam uma república e também queriam se separar de Portugal, fazer uma independência, mas no caso, baiana. Enfim. Então, existiram contestações, existiram resistências em relação ao governo, ao Império Português. De modo que as ideias iluministas, elas também foram presentes na Revolução Pernambucana, assim como na Conjuração Baiana, na Conjuração Mineira. As ideias da independência dos Estados Unidos também. No caso da Conjuração Baiana, as ideias da revolta escrava ou dos negros do Haiti. Então, essas ideias estavam presentes e contribuíram. E na Revolução Pernambucana, as ideias da Revolução Francesa também estavam lá. A questão da liberdade, da igualdade. Então, esses grupos, padres, artesãos, militares, proprietários de terras, tomaram o governo de Recife e fizeram, assim, algumas medidas iniciais, através de uma lei que eles criaram. Primeiro, proclamaram a República, essas ideias que vinham tanto das ideias iluministas, como também das ideias da independência dos Estados Unidos. Eles buscaram a liberdade de imprensa, já que existia a imprensa régia, que foi criada quando a família real veio para cá. Ou seja, tem um controle real. As coisas publicadas eram direcionadas justamente para os portugueses. Então eles queriam a liberdade de imprensa, através mesmo de que eles viessem fazer críticas, que eles viessem colocar opiniões políticas, etc. Eles queriam liberdade de culto, já que as pessoas poderiam ter suas religiões, mas não poderiam assim ter templos específicos. Eles poderiam domesticamente se reunirem, mas ter um templo. Então eles queriam essa liberdade de culto em relação a essa liberdade de expressão religiosa e queriam essa liberdade política, já que os portugueses estavam asfixiando, controlando a todo momento. Aí eu coloquei um painel, Frei Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino. Era chamado de Frei Caneca porque quando criança vendia canecas no Recife. Ele participou dessa Revolução Pernambucana, porém ele foi assim libertado depois de preso, recebeu um indulto. Outros padres também participaram, tanto é que essa revolução é chamada também de Revolução dos Padres. Na Conjuração Mineira, padres participaram. Na Conjuração Baiana também houve participação de padres. E na Revolução Pernambucana também padres participaram, pois até mesmo os padres estavam descontentes com a situação em que as regiões viviam. Situação de miséria, fome. Outros padres também queriam se dar bem com essas participações e etc. Revolução do Porto, 1820. Bom, antes, o desfecho final da Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, logicamente que não deu certo. Durou um pouco mais de 2 meses, sendo que o movimento foi dissuadido, o movimento deixou de existir e assim acabaram com o movimento da Revolução Pernambucana. Então, as pessoas foram presas e muitas foram mortas, assim, para servirem de exemplo
contra quem se revoltasse contra os portugueses. Agora, em relação à Revolução do Porto. Bom, em 1808, quando a família real de fato chegou no Brasil, Napoleão, com os franceses, fizeram a invasão de Portugal e assim dominaram Portugal. Mas esse domínio durou pouco tempo. Isso porque os portugueses se uniram aos ingleses, já que os ingleses escoltaram a família real até o Brasil e fizeram essa aliança que eles se deram muito bem, essa aliança portuguesa-inglesa. Então, houve essa junção de portugueses e ingleses e assim eles resistiram e conseguiram tirar os franceses de lá, de Portugal, sendo que os ingleses passaram a controlar Portugal. Bom, houve um descontentamento muito grande. Os burgueses começaram a questionar esse governo inglês e eles pediam para que Dom João voltasse para Portugal. Dom João, nesse contexto, já era o rei, pois sua mãe tinha falecido e ele tornou-se de fato o rei de Portugal, desse império português. Então, as ideias iluministas também foram presentes nessa Revolução do Porto e os revolucionários, os portugueses, buscaram assim questionar o rei fortemente, buscando com que ele viesse regressar a Portugal, e eles queriam uma constituição liberal, ou seja, eles queriam que o poder de Dom João VI fosse diminuído com essa constituição, já que esse poder de Dom João VI era um poder absolutista, aquela concentração de poderes nas mãos dos reis. Então, eles buscaram ali desenvolver as cortes, o parlamento português, o grupo de deputados e políticos buscaram discutir questões em relação à figura de Dom João VI e também do Brasil. Então, eles resolveram as seguintes questões. O Brasil precisa ser recolonizado, ou seja, eles queriam que o Brasil voltasse a se tornar uma colônia, onde Portugal se dava bem com a exploração de tudo que era feito nessa colônia. Então, esses burgueses, esses portugueses, esses revolucionários queriam recolonizar o Brasil. Eles queriam restringir a liberdade administrativa, limitar essa liberdade do Brasil novamente, e também comercial. Por quê? Em 1808, houve a abertura dos portos às nações amigas. Então, eles estavam perdendo com isso. Quem estava ganhando de fato era a Inglaterra. Então, eles queriam limitar também essa questão econômica. Como também eles queriam os privilégios dos portugueses de volta, entre outras medidas. Então, esses revolucionários da Revolução do Porto assim agiram. Essa revolução, esse movimento começou na cidade do Porto e as principais cidades do reino foram assim aderindo. E eles pressionaram Dom João VI até que chegou um momento que Dom João VI ele teve que atender e voltar. Porque ele não conseguiria assim resolver essa questão. Então, ele deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente e teve que voltar para Portugal para resolver essas questões que os revolucionários na Revolução do Porto estavam exigindo. Eu coloquei uma imagem que mostra uma pessoa sendo executada nesse contexto da Revolução Pernambucana. Eles agiram de uma forma truculenta, assim também para servir de exemplo para quem se revoltasse. Eu coloquei outra imagem com a bandeira de Pernambuco. Bandeira essa que foi pensada dentro desse contexto da Revolução Pernambucana. Aqui os grupos sociais, a sociedade, nordestinos. Outra imagem seria a reunião das cortes, esse parlamento português, eles discutindo, os deputados, os políticos, discutindo a relação
do Brasil e de Dom João, pressionando para que Dom João voltasse, regressasse a Portugal. E eles queriam, assim, essa diminuição do poder absoluto de Dom João e queriam recolonizar o Brasil. Queriam que, de fato, o Brasil se tornasse a colônia que desse para eles tudo aquilo que eles queriam em termos econômicos. Enfim, bom, gente, espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo. Valeu!